Muito agitado, muita coisa para a gente conversar, desdobramento, inclusive, dessas tarifas sinalizadas, né, comentadas e impostas por Donald Trump ao Brasil. Inclusive, Dumas, nesse aspecto, né, queria ouvir um pouco da sua percepção, né, porque acabaram provocando reações políticas imediatas. Governo Lula falando aí em reciprocidade, oposição tentando capitalizar eleitoralmente esse episódio. Como esse choque comercial pode influenciar, né, a dinâmica política, tanto no campo das alianças econômicas, num discurso eleitoral em relação ao ano que vem, e ao mesmo tempo, né, impactar o tabuleiro político dos Estados Unidos, sem tirar do radar também o cenário econômico que dá pano de fundo a essas percepções, Dumas? Veja, Felipe, de cenário econômico, é óbvio que isso daí tem um impacto, mas a carta foi absolutamente política e geopolítica. O impacto do Brasil nos Estados Unidos, para os Estados Unidos, é praticamente mínimo. Mas ele sabe, Trump sabe, que a ponta de lança geopolítica na América Latina é o Brasil. E ele esperou o final da cúpula dos BRICS justamente para soltar essa carta. Ele usa, e aí o governo quer negociar, falou, vamos negociar com cautela. Aí vem a minha pergunta, como é que eu vou negociar uma coisa que é inegociável? Porque independente de você gostar de Trump ou de Bolsonaro ou não, ninguém vai chegar e tirar a judicialização do que está acontecendo com o Bolsonaro no STF. Então isso não está na mesa. Bom, então o que eu posso negociar para baixar essa tarifa? Vamos diminuir o meu déficit que os Estados Unidos têm com o Brasil. Não, pera um pouquinho, eu tenho déficit com eles. Então, o que a gente pode negociar que poderia chegar e falar, vamos sentar na mesa e falar o que está acontecendo? O que ele está pedindo não dá para mexer. Isso é uma afronta à soberania. Assim como Lula também fez uma afronta à soberania na Argentina, mostrando um papel Cristina livre. Assim como ele também chegou e fez a intervenção na Venezuela apoiando Nicolás Maduro. Só que essa carta aí, ela tem impactos econômicos, só que ela é travestida de geopolítica. E é aquela coisa que a gente sempre falava, como comentamos aqui. O receio também de Trump é que acabe utilizando as moedas dos BRICS para transacionar, que eu acho uma bobagem. Isso não vai acontecer no curto prazo, porque, veja, se eu sou um exportador, eu vou ficar superavitário na Etiópia, eu vou ficar com birres etíopes, eu vou ficar com libras egípcias, eu vou ficar com reais iranianos. Não é você que vai ficar, não é o exportador, é o Banco Central. Tá, e o Banco Central vai montar uma reserva internacional dessas maravilhas, dessas moedas? Então o Trump se prejudicou querendo se meter numa ponta que não precisava. Só que acabou dando força para a esquerda. Já Gleisi Hoffmann, Lindenberg, Celso Amorim, já está todo mundo chamando de tarifaço Bolsonaro. Como é que fica isso daí? O mercado estava comprado numa eleição de direita. Por isso que estava bem. Ou, não vamos falar de direita nem esquerda, mas uma eleição de alguém menos populista. Por isso que o mercado estava indo bem e o DXY também ajudando o câmbio. Agora, embolou tudo, porque prejudica uma articulação, eventualmente, liderada pelo Tarcísio. E se bobear, Jair Bolsonaro vai entrar nas negociações das tarifas. Quer dizer, olha, era tudo que a esquerda mais queria para falar, tá vendo? Nós estamos com um problema agora, porque mais uma vez é a culpa de Bolsonaro. Puxa vida, não precisava de uma coisa dessa. Ou seja, você mexe e aí o que acontece? O câmbio deprecia, claro, não vai para 6, mas foi para 5,60, etc. O preço das commodities agrícolas sobem, mas o preço da produção de commodities agrícolas também sobe. O cloreto de potássio e mato são cotados em dólar. O preço de commodities sobe, a inflação fica mais resiliente, posterga mais ainda a queda de taxa de juros, tanto aqui quanto nos Estados Unidos.
porque 50% de tarifa que já existia de aço semilaminado, porque um trabalhador que usa o aço semilaminado nos Estados Unidos emprega 60 trabalhadores que utilizam o aço semilaminado como cadeia de suprimento. Então, a produção de carro, máquinas, de aço laminado vai ficar mais caro. Por isso que Jerome Powell fala, gente, eu preciso saber até onde vai esses tarifaços para saber se eu posso cortar a taxa de juros ou não. Porque eu não tenho certeza. Tem o taco, Trump always chicken out, mas às vezes ele vem de uma hora para outra e coloca 50%. Isso é uma bruta incerteza para Jerome Powell, que eu não vejo cortando taxa de juros enquanto o tabuleiro não estiver pronto. Ou seja, qual é a próxima jogada? A gente fica num bruta grau de incerteza aí. E, repetindo o que eu quero dizer, o que nós vamos negociar para tirar essa tarifa? O que é inegociável? Vou diminuir meu déficit, eu não tenho déficit. Vou tirar o Bolsonaro do STF. Não, nós não vamos fazer isso. O STF não vai fazer isso. Então, que carta na manga eu tenho para negociar esses 50%? Então eu vejo essa carta muito mais perigosa e muito mais assustadora do que as outras cartas que tinham viés puramente comercial e não político, geopolítico, que é o caso dessa carta de Trump para o Lula de ontem, Felipe.